Fala pessoal, muito bom dia para você que está ligado aqui na programação da BMC News. Seja bem-vindo agora ao Pre-Market com as notícias que vão impactar o Brasil e o mundo nesta quinta-feira, 3 de novembro. Bom, os índices futuros dos Estados Unidos e as bolsas da Europa começaram operando em baixa, mesma direção de fechamento dos mercados asiáticos nesta quinta-feira, após o Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, o FONC, elevar a taxa de juros em 0,75 ponto percentual, atingindo o intervalo de 3,75% e 4%. Jerome Powell, o presidente do Fed, disse que é possível que a instituição desacelere a alta dos juros a partir da próxima reunião, mas defendeu também que isso não quer dizer que o ciclo de alta vai acabar, o que levou a uma derrocada dos mercados na véspera. De acordo com o líder do Fed, dados recentes sugerem que o nível final da Fed Funds pode ir além daquilo divulgado anteriormente. Vamos ficar de olho. Só atualizando a situação da Polícia Rodoviária Federal, que informou que há 86 bloqueios em rodovias federais do país realizados por grupos contrários ao resultado das eleições. O total é menor que o registrado no início da manhã de ontem, quando eram 167 pontos de retenção. O Distrito Federal e 15 estados não têm ocorrências. Na segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal determinou que a corporação e as polícias militares estaduais tomassem as medidas necessárias para desobstruir as vias. O presidente Jair Bolsonaro divulgou ontem um vídeo nas redes sociais em que fez um apelo para a desobstrução das rodovias. Segundo o presidente, o fechamento das vias prejudica o direito das pessoas de ir e vir, o que está previsto na Constituição. Abre aspas. E nós sempre estivemos dentro dessas 4 linhas. Eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando além do prejuízo à nossa economia. Fecha aspas. Daqui a pouco eu trago mais atualizações sobre as paralisações. Agora eu trago aqui ao vivo o Guga Almeida, CEO da Trading Sites, aqui no nosso Pre-Market, para o nosso bate-papo de sempre. Oi, Guga, bom dia para você. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Depois de um feriado bastante agitado nos mercados lá fora e, querendo ou não, na população brasileira, vamos dar início aí num dia que tende a começar com uma correção, um ajuste mais intenso, uma vez que a gente viu a desvalorização muito forte ontem das bolsas norte-americanas. Então, os investidores eles tendem a começar o dia hoje mais cautelosos. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai abrir o nosso mercado a partir das 9 horas. E Guga, na terça-feira, antes do feriado, o Ibovespa ele fechou novamente em alta, com o mercado ainda repercutindo o resultado das eleições presidenciais brasileiras, que também causaram um movimento de queda acentuada no dólar, bem como a queda dos juros. Como é que o mercado reagiu? Você fala o mercado terça-feira, correto? Isso. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui para que a gente possa analisar o mercado do dia 1º. Um minutinho só. Pronto. O que nós tivemos aqui no nosso dia 1º, né? Tivemos aqui um mercado que abre com um tom positivo. Né? Ele abre com um tom positivo. A gente teve aqui um gap de alta logo na abertura. O mercado chega naquela região que nós conversávamos, né? Próximo dos 119 mil pontos. Então a gente chegou aqui nos 118.800 e logo depois ele sofre um processo de correção, um processo de ajuste, que a gente conversou aqui no pre-market. A gente conversou exatamente sobre esse cenário, sobre essa possibilidade. Vimos o que depois? Né? O mercado tentando manter, né, o movimento para ir buscar suas máximas. Então nosso mercado estava tentando buscar aqui as suas máximas, mas ele não conseguia manter, né, um nível de preço que avançasse e pudesse ir para um novo patamar. Então, saem indicadores de atividade nos Estados Unidos, né? A gente vê que pelos indicadores de atividade, né, se cria uma expectativa de que, né, Fed vai elevar juros, né, e provavelmente o discurso do Powell, né, seria um discurso de que teria que continuar a elevação de juros. Então a gente olha lá para os Estados Unidos,
né, já com juros entre 13,75% e 4%, tendo expectativas, né, de que vá continuar a elevação de juros nas próximas reuniões. Então, Daniel, provavelmente a gente vai ver aí os juros nos Estados Unidos no ano que vem muito próximo de 5 e quem sabe superando os 5. E aí volta um pouco no tempo, né? Eu conversava, quando a gente está no início do ano, né, na metade do ano, início do ano até metade do ano, é muito difícil a gente ter certeza do que vai acontecer ao longo do ano, né? Surpresas acontecem. Mas a gente sabia que teria eleições, né? A gente tinha muita incerteza, muita dúvida se o Lula iria poder, né, concorrer às eleições devido a tudo que a gente sabe em questões jurídicas em cima dele, tá? E aí vai os vieses de cada um enxerga o que faz mais sentido para sua cabeça, né? Acho que todo mundo tem um mundo interno, né, muito, muito singular, muito único. E tínhamos também todo esse movimento de juros, né, de início de elevação de juros nos Estados Unidos, que estava atrasando, e a gente conversava aqui no pré-mercado, né, muito sobre, olha, vai se errar, né? Os Estados Unidos vai ter que elevar juros mais do que ele está falando hoje que vai elevar. E aí vai vir uma surpresa. E essa surpresa vai desencadear um movimento mais intenso de correções. Então, quando a gente chega, né, no dia de hoje, no presente, a gente enxerga, né, com o mercado que já vem corrigindo, mas que tende a continuar um processo de alta nos juros nos Estados Unidos e provavelmente vai tender, né, a continuar um processo de correção. Né? Os Estados Unidos têm esse problema de inflação ainda, né? Claro que cada economia responde de uma maneira diferente, mas me parece que enquanto não se enxergar, né, o final dessa elevação de juros nos Estados Unidos, o mercado ele vai estar mais disposto a corrigir. E dito e feito, ontem teve a decisão do Fed, o mercado oscilou, né, depois o mercado acelera, né, o processo de correção, intensifica o processo de correção e a gente vê no final do dia Dow Jones caindo 1,55%, S&P 500 caindo 2,5% e Nasdaq caindo aqui 3,4%. Então não foi uma correção pequena, foi uma correção bem intensa, o que mostra, né, mais uma vez, que nós estamos sim num processo de correção, num processo de ajuste mais intenso, tá, nas economias no mundo, nas bolsas do mundo como um todo. Tá? Então a gente precisa ter, de certa forma, cautela. Tá? Já olhando para o Ibovespa, né, a gente sofre uma correção no final do dia de segunda-feira, tá? E provavelmente hoje a gente vai continuar esse processo de correção, tá? E tentando enxergar até onde nós podemos ter esse movimento de correção. Tá? Provavelmente a gente vai ter aí uma abertura, acredito eu, com uma variação aí em torno de 3%. Tá? Então, se a gente for pensar aí uma variação em torno de 3%, tá? Estamos falando aqui de bolsa vindo abrir aqui perto dos 114 mil pontos. Tá? O índice futuro abrindo aqui perto dos 114 mil pontos. Tá? E aí, né, acho que rapidamente o mercado vai fazer seus movimentos de ajustes. Tá? 114.400, 114.500. Então, provavelmente o mercado vai ter rapidamente ali um processo de ajuste. E aí a gente tem que ver quais são as cenas dos próximos capítulos. Por quê? O que os investidores de fato estão querendo? Tá? Porque não existe só um perfil de investidor, não existe só um dinheiro no mundo. Tá? Existem vários investidores com vários pensamentos, com várias teses diferentes. E eles estão aí, eles estão no mercado procurando as suas oportunidades. Tá? Não tem só um perfil de investidor. E também existem vários, eu posso dizer, vários tipos de dinheiro também que tomam risco de maneiras diferentes. Então, e eles tomam riscos de maneira diferente dependendo do ambiente que o mercado está se mostrando, dependendo do ambiente que o mercado está se apresentando. Tá? Depende do quanto o mercado oscilou, depende do quanto o mercado se desenvolveu. Né? A gente teve agora na segunda-feira, tá? Depois da decisão, né, sobre as eleições, a gente teve uma visita do Alberto Fernandes ao presidente Lula, o futuro presidente Lula. E aí aquilo me chamou a atenção, né? Eu fui olhar assim, poxa, deixa eu ver aqui como está o comportamento das bolsas na Argentina. E é engraçado, porque apesar da economia estar muito mal, né, quando a gente olha para a cotação dos ativos, a gente olha para o índice deles lá, está indo bem. Né? Então, assim,
Bolsa são momentos, bolsas são janelas especulativas, bolsas são investidores locais, investidores estrangeiros, pessoas físicas, né? A gente viu aí uma transformação muito grande do nosso mercado ali no período da pandemia, né? Infelizmente entrou muita gente, não deu tempo de criar uma educação financeira robusta, e não deu para criar um mindset robusto, né? Porque são pessoas que entraram num momento de euforia ali no pré-pandemia e também quando teve aquela queda muito forte, porque foram somente 3 semanas. Então a gente teve uma entrada muito forte de pessoas físicas, se acostumaram com uma oscilação forte também do mercado e uma oscilação positiva, né? Até porque muitos deles eram influenciados por uma narrativa, de certa forma, um pouco rasa, né? Que era a narrativa encontrada na internet somente, né? por influenciadores. Então o pessoal procurava as diquinhas, né? Então não amadurecia um mindset de investidor. O mercado sobe, a gente tem toda essa correção que a gente teve da metade de 2021 até esse ano, né? A gente, dezembro, ele tinha feito até então a mínima, agora depois a gente fez outro movimento mais intenso na metade do nosso ano, né? Que a gente conseguiu fez novamente uma mínima do ano, né? A gente tinha feito ali em julho, certo? E depois a gente viu o mercado melhorando, o mercado se ajustando, né? Querendo ou não, né, Brasil é um mercado que o mundo todo está querendo consumir, o mundo todo está querendo dominar, certo? A gente também tem que entender isso. O mundo quer Brasil, o mundo precisa das riquezas do Brasil. Tá? É impossível o mundo não viver sem as riquezas do Brasil. Tá? E a gente precisa ser forte, a gente precisa ser íntegro, né, com isso que a gente tem hoje dentro do nosso país. E a gente tem que ter cuidado com as narrativas que se falam, as narrativas que se fazem. Tá? Porque quando a gente estava aqui num cenário que todo mundo estava falando que o Brasil estava muito, num cenário muito complicado, muito adverso, a gente se mostrou muito mais resiliente, muito mais robusto do que o resto do mundo, tá? Muito mais comprometido de verdade, né, em sair de todo esse problema que foi um problema mundial mais forte. E foi isso que a gente conseguiu fazer. A gente sai de todo esse problema que o mundo passou, de pandemia, né, e de guerra, né, de problemas com a inflação no mundo, a gente sai mais forte. Por quê? Então, porque a gente deu sorte. E, obviamente, que a gente tem, né, insumos, né, riquezas que o mundo todo quer, o mundo todo olha nesses momentos de maior volatilidade. Mas a gente soube, né, se estruturar, a gente soube melhorar. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Toda mudança, né, abre janela para que sejam para coisas melhores, mas o mercado, né, ele vai cobrar e muito caro quando a gente constrói uma narrativa e a gente não cumpre com ela. Tá? Então é muito importante, né, as narrativas estarem alinhadas com as entregas. Se a gente for olhar aí o que aconteceu, até mesmo como o mercado penaliza, né, se a gente olha, por exemplo, todo o movimento de IRB, né, a IRB, se a gente volta um pouco no tempo, né, antes da questão da questão em cima dos balanços dela, ela era a queridinha, todas as casas de análise recomendavam, a grande maioria dos fundos de investimentos tinham ela, né? Qualquer um falava bem da IRB, tá? Falava bem da IRB. Depois que aconteceu, o mercado ele se sentiu traído, enganado, tá? Mesma coisa com algumas outras recomendações que a gente viu aí, como Oi, Cogna, tá? Enfim, entre tantas outras situações no mercado. Só que potencializa isso para uma economia maior, para um Brasil. Então, é muito perigoso a gente prometer alguma coisa, né, principalmente no período eleitoral, né, que é para ganhar voto, para fazer laços, alianças e tudo mais, gerando uma expectativa e depois não entregando. E aí quem paga a conta são os brasileiros. Tá? Então, é bem importante a gente ter bastante clareza, bastante consciência do que a gente faz, do que a gente entrega, tá? Porque a gente está impactando, as nossas mensagens, as nossas palavras impactam vidas. Tá? E eu quero que todo telespectador aqui da BMC cada vez mais possa se beneficiar com a informação que a gente passa aqui no nosso pre-market. Né? Poxa, eu tenho aqui 20 anos de mercado, tá? Consigo trazer, posso, longe de ser, né, um cara aí fora da curva, né? Mas eu consigo aqui passar um pouco do olhar, um pouco do viés que eu consigo ter num determinado momento. É a verdade absoluta? Obviamente que não, muito longe, cada um tem uma opinião diferente, tá? E ok, faz parte. Só que na Bolsa de Valores, principalmente que é onde a gente conversa, a gente olha, a gente tem que tomar um risco.
né? E esse risco, ele tem um prêmio, né? Ele tem um prêmio, ou seja, quanto a gente pode ganhar pelo risco que a gente está assumindo. Então a gente está negociando um mercado que tem risco, tá? A vida tem risco, as escolhas possuem risco. Tá? Então a gente tem que saber onde a gente está canalizando a nossa energia, as nossas vontades, para conseguir tirar um bom proveito de cada momento. Perfeito, Guga. Tá bom, já eu volto contigo aí para a gente ver como é que vai ser o dia de hoje. Vamos dar então o nosso giro dos mercados, falando agora dos índices futuros dos Estados Unidos, que começaram operando em baixa nesta manhã, estendendo aí as perdas registradas durante o pregão de ontem, depois que o Fed divulgou outro aumento da taxa de juros, conforme aí o Guga bem lembrou, e sinalizou aí que nenhum pivô ou corte de taxa está previsto para tão cedo. Os benchmarks chegaram a subir por algum período, mas após a coletiva de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, eles viraram para a queda. As bolsas de Nova York provavelmente devem continuar oscilando até que fique claro que a inflação desacelerou e que o Fed parou então de subir os juros. Quaisquer dados que mostrem que a economia dos Estados Unidos não está desacelerando à medida que o Banco Central americano aperta a política monetária, provavelmente vai pesar então sobre as ações. Vamos aos índices futuros, então, começando com o Dow Jones, que opera, então, em queda de 0,58%, S&P 500 com queda de 0,85% e Nasdaq agora opera em queda de 1,13%. Os mercados europeus também iniciaram em baixa na sessão de hoje, com os investidores globais também reagindo a mais um aumento da taxa de juros do Fed. Os analistas esperavam amplamente uma alta de 75 pontos base do Fed, marcando então seu quarto aumento consecutivo, enquanto busca combater a inflação crescente. Já o Banco da Inglaterra também deve implementar um aumento de taxa semelhante quando publicar sua última decisão de política monetária nesta quinta-feira. Vamos então aos números na Europa, começando com o DAX na Alemanha, que opera em queda de 1,26%, CAC na França recua 0,89%, FTSE no Reino Unido com queda de 0,89%, o índice Eurostoxx com queda de 1,16% e FTSE MIB na Itália recuando 0,92%. Os mercados asiáticos fecharam em baixa nesta quinta-feira, também repercutindo as informações do Fed e chamaram as discussões sobre a pausa do ciclo de aperto monetário de prematura. Os índices fecharam dessa maneira. Xangai na China com queda de 0,19%. Nikkei no Japão fechou com queda de 0,06%. O índice Hang Seng em Hong Kong fechou com queda de 3,08%. E Kospi na Coreia do Sul fechou com queda de 0,33%. As cotações do petróleo operam em baixa com um dólar forte puxando o petróleo para baixo. Os preços do minério de ferro sobem e engatam a terceira alta consecutiva após forte queda mensal em outubro. O movimento reflete perspectivas de relaxamento na política de Covid-0 da China. O minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian teve alta de 1,12% a 86 dólares e 74 cents. Agora, o petróleo Brent opera em queda de 1,04% e o WTI opera em queda de 1,29%. Vamos voltar então com o Guga Almeida. Guga, o Ibovespa, ao que tudo indica, pode ter um dia complicado nessa quinta-feira na volta do feriado de finados, né? O iShares MSCI Brasil, o EWZ, o ETF listado em Nova York, que reflete o Ibovespa em dólar, ele derreteu 3,08% aí na véspera. Fora também que a gente ainda tem alguns pontos aí de bloqueios nas estradas também pelo Brasil. Você acha que isso pode dar uma mexida ainda no Ibovespa e no dólar hoje? Bom, na minha percepção, os bloqueios não estão fazendo preço em bolsa. Tá? Não é os bloqueios o vilão da cotação.
A gente está mesmo havendo movimentos de correção, havendo movimentos de cotação agora no mercado, vai ser muito mais pelo que está acontecendo lá fora. Né? Eu acho que lá fora está mais decidido, né? O mercado, querendo ou não, o nosso mercado, o investidor local, né? Ele já está muito fora da bolsa. Né? Ele está pensando em realocar na sua bolsa. É muito mais como é que o investidor estrangeiro está olhando para o nosso momento, para o nosso mercado. Né? Obviamente que a gente tem que fazer esse ajuste em relação à cotação que lá fora, né? Uma vez que caiu, uma vez que corrigiu, a gente vai ter esse ajuste aqui dentro do nosso mercado, como eu falei antes. Tá? Acredito que a gente tende aí a abrir, nosso índice futuro abrir ali em torno dos 3% de correção, né? Em torno dos 114.500, acho que seria um preço assim, razoável para essa abertura aqui nesse início do nosso dia. Tá? Abaixo disso tem uma distorção maior de baixa, para quem for fazer operações mais curtas, mais rápidas, dá para pegar algum movimento ali. Tá? Mas as cenas dos próximos capítulos que eu acho que são interessantes. Tá? Qual vai ser a sequência? Né? A gente tem que entender que o movimento que trouxe esse tamanho de oscilação negativa não foi os movimentos aqui dentro do Brasil. Tá? Que trouxe essa oscilação muito forte, muito negativa, o que aconteceu lá fora ontem, elevação de juros nos Estados Unidos, né? Ainda não ter definido quando vai terminar essa elevação de juros, já chega aí a 13,75 para 4, é um contexto diferente para o americano, né? Muito diferente para o americano. Tá? Então a gente vê ali um impacto maior em Nasdaq, em S&P 500, né? É isso que está acontecendo. Tá? Óbvio que dentro do Brasil, as manifestações, tá? E a gente está tendo assim, por exemplo, porque ontem até mesmo o atual presidente Jair Bolsonaro, né? Ele falou ontem pedindo para o pessoal desobstruir as ruas, as rodovias, né? Desobstruir as rodovias, né? Para que a economia possa girar, né? E isso não impacte negativamente a vida do brasileiro. Mas as manifestações elas tendem a continuar, né? E tem um porquê muito forte em relação a isso. Então está ganhando força, são manifestações pacíficas que estão acontecendo, a gente tem que ser honesto em relação a isso. Os bloqueios nas rodovias, ninguém apoia. Né? Eu não apoio, não faço, não, né? Foi uma manifestação, mas é uma manifestação dos caminhoneiros. Né? E os caminhoneiros eles estão nas BRs, né? Então é complexo. Né? Óbvio que os caminhoneiros têm um poder muito forte, né, em cima da economia. É muito forte, então a gente precisa sim que esses bloqueios eles passem, né? Ali na frente, Daniel, quando o pessoal começar a conseguir medir o quanto, né, esse bloqueio custou, né, para a economia, aí sim a gente vai ver um certo ajuste, porque aí vai ter uma quebra de expectativa, né? Porque a gente olha para o relatório Focus toda segunda-feira, ele tem lá uma expectativa de melhora do PIB, né? A gente toda semana vem aqui, fica olhando e, expectativa de melhora, 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 né? Então tá sempre melhorando. Esse evento vai fazer o quê? Em que essa expectativa de melhora, né, pare, inverta de certa forma um pouco a curva, isso vai aparecer na conta, e aí a gente vai ter esse ajuste, né? Esse ajuste que foi em cima desse evento. Então, assim, mas eu acho que não é o motivo da correção, né? Claro que o fato de estarem acontecendo junto, né, a gente tende a correlacionar as coisas, né? Mas aí vem todo o estudo dos viéses comportamentais, né? Vem todos os estudos de viéses comportamentais, disponibilidade de informação, ancoragem, né? Então, algumas pessoas falam de gatilhos mentais, então a gente também tem que tomar conta disso, tem que tomar um pouquinho de cuidado disso, né? Eu continuo acreditando, o Brasil está, né, assim, 2023 a gente tende a ser a gente tende a performar muito bem, acredito eu, certo? Claro que nessa primeira semana, pós-decisão, num país dividido, né, tudo fica muito polêmico, mas eu acredito que a gente tende a ter um 2023, né, bom, tá? Acho que a gente tende a ter um 2023 bom. Tomara que lá fora continue essa correção mais intensa, porque a gente termina ano já com um mercado, um patamar interessante para se tomar posição, né? E aí, depois da sequência, a gente vai vendo. Tá? Assim, vamos acompanhar hoje, né? Vamos tentar entender, certo? Tentar entender por onde o mercado ele possa se movimentar, se as mínimas do dia vão ficar agora na parte da manhã, tá? Se na parte da tarde a gente volta a ter um pouco de compra. Tá? Vamos ver. Não podemos esquecer também que tem balanço da Petrobras. Vai vir aí, né, um super, né, resultado
méritos de toda essa mudança de política, né? Toda essa mudança de visão, toda essa mudança de o que é certo e não é certo, porque cada um tem a sua verdade. Tá? Então, assim, sem julgar um governo, outro governo, mas teve uma mudança do que se entende de certo, o que se entende de errado, de como se deve fazer as coisas. Tá? Então, existem caminhos de fazer as coisas, tem algumas pessoas que usam um caminho e tem outras pessoas que usam outro caminho. O caminho do atual governo está trazendo esse resultado que a gente vai ver hoje também na Petrobras. Então, tem que se tirar o chapéu, né? tem que ser justo, né, com ambos os lados, para que a gente possa, de fato, tomar boas decisões. Tá? Então, vamos iniciar o dia com correção? Obviamente, vamos iniciar o dia com correção. Tivemos uma queda absurda de Dow Jones, S&P, Nasdaq ontem. Tá? Então, isso vai impactar na nossa bolsa. A sequência, né, porque, abrindo um índice com uma queda de 3%, será que não é uma janela de oportunidade? Será que não tem game ali para nós podermos performar, para poder tirar um retorno? Então, muito da perda de oportunidade vem por estar focado na informação errada. Só para a gente encerrar aqui, tem uma pergunta aqui, eu acabei perdendo o nome da pessoa aqui, mas, enfim, a pessoa estava perguntando se a questão da eleição ainda deve mexer com a Bolsa. Você acredita nisso? Eu acredito que ainda essa história não terminou. Né? A gente está tendo aí toda essa parte de manifestações. É uma coisa que a gente tem que medir, Daniel, bem de perto, né? Como é que vai escalar esse tema de manifestações? Porque é muita gente que está na rua. Né? É muita gente mesmo. Que a gente teve ontem, infelizmente as mídias não mostraram. Né? Aqui em São Paulo, por estar em São Paulo, tive a oportunidade de... Eu gosto muito de olhar as coisas, né? Quando falam de China, eu fiz questão de passar 40 dias na China. Né? Quando já falo de Índia, eu gosto de ir e ver o que de fato está acontecendo, como está acontecendo, para ter as opiniões formadas. Né? E é surpreendente o que está sendo feito. Tá? Então, assim, provavelmente esse movimento não vai terminar, né? Tende a escalar, né, ainda mais, e isso vai gerar consequências. Tá? Num primeiro momento a gente tem uma visão, uma percepção, né? Vai passar o tempo, isso vai gerar consequências positivas e negativas. Tá? Nenhum movimento com essa intensidade, né, gera só coisas para um lado. Tá? Então, por exemplo, a gente vê reivindicação de caminhoneiros. Tem coisas positivas, tem coisas negativas. Tem coisas positivas porque quando os caminhoneiros reivindicaram, né, quando eles falam vamos paralisar, eles conseguem ter benefício em questão, né, de preço de combustível e tudo mais. Tem um lado positivo, mas também tem um outro lado negativo que impacta a PIB para gerar prejuízos. Né? Então, todos os movimentos eles mais intensos e fora daquele estilo que estava acontecendo antes, gera duas consequências. Tá? Então a gente tem que saber medir essas consequências e quando o mercado vai ser impactado por cada uma dessas consequências. Porque esses impactos eles acontecem em momentos diferentes. Eles não são que nem os boletos que chegam todo mês no dia certo. Né? Os impactos no mercado, os impactos na economia, eles acontecem de outra maneira. Né? Então a gente precisa ir medindo, precisa ir olhando, precisa ir observando, né? Construindo o cenário. Daqui a pouco a gente percebe que teve um exagero para um lado, exagero para um outro lado. Né? Quantas vezes a gente vê aí mercado vindo subindo. A gente viveu toda a alta do minério de ferro aqui na BMC. Né? A gente, com o pre-market, toda a alta do minério de ferro, toda a alta do petróleo, depois toda a correção do petróleo, né? Toda a correção do minério de ferro, toda a narrativa positiva, depois negativa. A gente viu aí, no início da BMC, né, a conversa sobre qual é a próxima Magazine Luiza. Todo mundo perguntava para os gestores, porque os gestores estavam... Né, no bull market ali estavam na moda, né? Todo mundo queria ouvir a opinião dos gestores. Então, tem muita coisa, né? O mercado é um organismo vivo que vai se transformando, vai se mudando. Né? E o tema política ainda não encerrou. Né? Né? E os dois candidatos estão sendo protagonistas, né? Querendo ou não, todo mundo, né, esses últimos dias esperando o pronunciamento do Bolsonaro, todo mundo querendo ver os próximos passos do Lula, né, para ver se tem coerência a narrativa que foi na campanha com as atitudes depois. Né? Então tem muitos analistas que olharam para os dois discursos dele depois que ele ganhou ali as eleições. Né? Então, ganhou a eleição no domingo, fez um discurso lido, depois fez um discurso
na Paulista. Pô, são dois discursos completamente, né, diferentes e que geram, né, percepções, visões por parte dos analistas também diferentes. Então tem muita informação vindo agora do tom político que são riquíssimas. E aí tem coisas que tu consegue enxergar que vão ter impactos no curto prazo, tem coisas que tu vai conseguir enxergar que vão ter impactos no médio e longo prazo. Então tu já começa a entender, né, já começa a ter um entendimento de como vai ser a oposição, né, como é que vai se dar, né, as respostas, as entregas do governo, o que o governo vai ter que fazer para conseguir apoio, né? Então tu começa já a desenhar esses cenários. Isso vai gerar uma consequência, mas não uma consequência em 1º de janeiro de 2023, uma consequência no final de janeiro, depois no final do 2º ano, no final do 3º ano, final do 4º ano, né, o legado que vai conseguir construir. Então tu começa a te preparar. Se vai de fato acontecer ou não vai de fato acontecer, são outros 500. Mas tu começa já a te preparar. Então tu começa a fortalecer, começa a perceber, puxa, para onde eu tenho que jogar o dinheiro? Para onde eu vou, o que eu vou zerar de posição? Para onde o que tende a performar melhor, né, para proteger, para potencializar o capital? Então é isso que tem que se fazer, né? E aí, obviamente, tu vai olhando para gráfico, tu vai olhando para momento de abertura de mercado, tu vai olhando para os indicadores, tu vai olhando para as coisas e vai traçando cenários. Mas, por hora, ainda tudo de política ainda está, né, eu acredito que até o final do ano teremos ainda muita água para rolar aí nesse ponto de política. Perfeito. Guga, brigadão aí pelas suas mensagens aí, importante aí o seu comentário. Um grande abraço para você, a gente se vê amanhã. Valeu, gente, um abraço. Tchau, tchau. Até. Guga Almeida, CEO da Trading Insights, falando ao vivo aqui no Pre-Market. Só trazendo uma informação para vocês que o Banco da Inglaterra, conforme a gente estava falando até agora há pouco, nesse giro de mercado que a gente estava fazendo, o Banco da Inglaterra elevou a taxa de juros então em 0,75 ponto percentual para 3% ao ano, como previa então a maioria dos analistas. O Bank of England enfrenta aí a maior inflação do G7 em setembro, puxada por alimentos. A taxa voltou aos 2 dígitos, mais 10,1% na base anual. É isso aí, a gente faz agora um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente traz mais informações do mercado, também as últimas informações sobre as paralisações nas estradas brasileiras. A gente volta já já. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O maior evento de investimentos da América Latina.
Aqui, você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. É isso aí, estamos de volta aqui com o Pre-Market desta quinta-feira e a agenda americana desta quinta-feira tem vários indicadores previstos, entre eles o saldo da balança comercial de setembro e pedidos de auxílio-desemprego semanal, ambos saem daqui a pouquinho, a partir das 9h30 da manhã. Mais tarde, às 10h45, sai o PMI de serviços de outubro. ISM de serviços e encomendas à indústria completa, então, a lista de dados econômicos nos Estados Unidos a partir das 11 horas da manhã. No Brasil, a agenda de indicadores está esvaziada, contando aí apenas com a divulgação do fluxo cambial semanal. Vamos ver como é que está o Ibovespa Futuro agora. Nesse momento a gente tem o Ibovespa agora caindo, então 1,26%, tá? A gente está aí com o Ibovespa Futuro, então 1,31% agora, Ibovespa Futuro. Daqui a pouco a gente traz outras informações então sobre isso. Trazer agora também, a gente estava falando agora um pouco do Banco da Inglaterra, porque o índice de gerentes de compras, que é o PMI de serviços do Reino Unido, caiu 50 em setembro para 48,8 em outubro, a leitura mais baixa desde janeiro de 2021, conforme os dados aí do S&P Global. O número de outubro, no entanto, ficou acima da estimativa do mercado de 47,5. Os menores volumes de produção do setor de serviços foram principalmente ligados a padrões de gastos cautelosos entre empresas e consumidores no mês. Várias empresas, então, apontaram na pesquisa que a incerteza política no país, desde a divulgação do mini orçamento, um plano fiscal de agressivos cortes de impostos, que culminou, então, na demissão da primeira-ministra Liz Truss e afetou negativamente o investimento empresarial e incentivou também uma abordagem de cautela para novos projetos. O diretor da S&P Global Market Intelligence, que é o Tim Moore, ele disse que os provedores de serviços do Reino Unido relataram a queda mais acentuada na atividade comercial em 21 meses em outubro, com os cortes nos gastos das famílias e investimento empresarial reduzido também, contribuindo para reduzir o volume de novos pedidos. Outra informação, que a taxa de desemprego na zona do euro em setembro alcançou 6,6%, de acordo aí com o Eurostat, o escritório aí de estatística do Reino Unido. O resultado ele veio em linha com o consenso e ficou ligeiramente abaixo dos 6,7% registrados em agosto. Em setembro de 21, a taxa estava em 7,3%. Na União Europeia como um todo, a taxa de desocupação ficou 6%, estável em comparação com agosto e abaixo de 6,7% em setembro de 2021. O Eurostat afirma que 12,960 milhões de homens e mulheres na União Europeia, dos quais aí 10,988 milhões na zona do euro, estavam desempregados em setembro. Em comparação com agosto de 22, o número de desempregados diminuiu 52 mil na União Europeia e 66 mil na área da moeda comum. Em comparação com setembro de 2021, o desemprego diminuiu 1,304 milhão e 1,071 milhão. Por país, as maiores taxas de desemprego, então, em setembro, elas foram verificadas na Espanha, que foi de 12,7%, e na Grécia, com 11,8%. As menores taxas, então, foram observadas na Tchequia, que foi de 2,2%, Polônia, 2,6%, Alemanha, 3% e Malta, também 13%. Então, só para deixar claro, o desemprego na zona do euro em setembro, então, atingiu 6,6%,
dentro do esperado. Na União Europeia, então, a taxa de desocupação ficou 6%, estável em comparação com agosto. Então, são 12,960 milhões de pessoas sem emprego no bloco. Tá aí as informações que a gente traz para você dessa questão na Inglaterra. Vindo aqui para o Brasil, saiu agora há pouco também o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, de São Paulo, que subiu 0,45% em outubro, uma aceleração em relação aos 0,12% registrados em agosto e setembro, segundo os dados divulgados pela FIPE, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Todas as 7 categorias de preços tiveram alta no mês. Transporte subiu 0,18%, despesas pessoais subiu aí 0,68%, alimentação subiu 0,87%, habitação subiu pouco, subiu apenas 0,01%, saúde mais 1,14%, vestuário subiu agora 0,65% e educação ficou na casa aí dos 0,17%. Tá aí as informações então do IPC-FIPE, que subiu então 0,45% em outubro, ante então 0,12% em setembro. Só os preços da saúde, então, só para ficar bem claro para vocês, subiram 1,14% no mês passado, enquanto os da alimentação avançaram 0,87%. Tá aí as informações do IPC-FIPE, que mostra mais a informação da inflação em São Paulo do que no restante do país, mas são informações que aí ajudam aí a mostrar ainda mais o mercado. Queria trazer para vocês aqui também no nosso telão, nós estamos com... tudo bem, daqui a pouco a gente traz essas informações, eu vou dar um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente traz mais informações ao vivo aqui no Primarket. PMC News. Informação que gera valor. O maior evento de investimentos da América Latina. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Aqui com o nosso Primarket, queria trazer então informações sobre as manifestações que ainda ocorrem pelo Brasil. Nesse momento, segundo a Polícia Rodoviária Federal, são 86 bloqueios em rodovias federais. Santa Catarina lidera então com 30 bloqueios. Então, só trazendo então essas informações, assim que possível a gente vai trazer as imagens também. A Polícia Rodoviária Federal atualizou então para 86 o número de interdições e bloqueios nas estradas federais do Brasil, feito por manifestantes após então o resultado do segundo turno das eleições, que deu vitória aí a Luiz Inácio Lula da Silva do PT frente ao presidente Jair Bolsonaro do PL. As ocorrências então atingem 11 estados. No levantamento anterior,
que foi de 10h40 da noite de quarta-feira, né, de ontem, os bloqueios e interdições parciais eram 106. Houve diminuição dos atos nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e Santa Catarina. Não foi registrado aumento de bloqueios e interdições em nenhum estado. Apesar de ter registrado queda, Santa Catarina ainda é o estado que lidera na quantidade de vias total ou parcialmente interditadas, com 30 ocorrências, e a lista segue com Mato Grosso, que tinha 27, Pará com Mato Grosso com 27, Pará com 10 e Rondônia com 9. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o total de manifestações desfeitas desde o início das atividades da corporação foram de 834 e as multas aplicadas foram mais de 1.992. E o presidente Jair Bolsonaro ele fez um novo apelo para que os atos cessassem. Ontem à noite, então, o presidente da República publicou um vídeo nas redes sociais para pedir novamente que os manifestantes liberem as vias no país, e ele citou impactos econômicos decorrentes das estradas bloqueadas. Daqui a pouco eu vou pedir para o pessoal soltar as imagens do presidente. Daqui a pouquinho eu peço para eles soltarem aí a fala do presidente da República, mas enquanto isso vocês continuam vendo aí as imagens do fechamento das rodovias. E só para citar um trecho do que o presidente falou, só para dar um destaque, é que o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Está lá na nossa Constituição. Esse é o destaque, então, que o presidente deu. E eu queria trazer, então, esse pronunciamento aí do presidente que ele fez nas redes sociais ontem à noite. Vamos ver. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vir das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas agora. É legítimo. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Tá aí também, até dando outro destaque do presidente Jair Bolsonaro, que ele disse também estar tão triste quanto os seus eleitores. E apelou também para que seus apoiadores não pensassem mal dele. Ele disse ainda: estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. Histórias aí de impactos, né, decorrentes dos bloqueios se multiplicaram então pelo país, e aí acabou causando aí alguns problemas já, principalmente de acesso à comida e recursos necessários, como medicamentos para crianças e idosos, e também alguns locais que ficaram sem combustível, como é o caso aí da região de Campinas, no interior de São Paulo, que há informação então de que houve então em Campinas essa falta de abastecimento dos principais postos de combustíveis na região. Então, a gente vai continuar acompanhando essas informações, só registrando que as rodovias federais, então, têm 86 bloqueios nesta quinta-feira, segundo a Polícia Rodoviária Federal. 15 estados e Distrito Federal não têm mais ocorrências. Só lembrando que esses dados são do boletim da Polícia Rodoviária Federal, divulgado às 6 horas da manhã. Depois não teve uma nova atualização. Por enquanto ainda não tem uma nova atualização. Esses grupos, eles ocupam então as rodovias desde domingo, após o anúncio do resultado da votação. A gente segue ainda então aguardando para ver se temos aí mais novidades
em relação a novos balanços, né, da Polícia Rodoviária Federal em relação às estradas brasileiras. Só lembrando também que agora que me veio aqui à cabeça que o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, determinou agora pela manhã que nenhuma interdição será permitida no estado de São Paulo, nem mesmo manifestações que estejam na beira, né, das estradas, mesmo que elas não estejam fechando as estradas. O governador de São Paulo já determinou que não vai permitir nenhuma manifestação dentro das estradas, em qualquer trecho das estradas, e ele disse que a Polícia Militar já foi autorizada, assim como a tropa de choque também já foi autorizada a retirar os manifestantes em caso de ocupação, inclusive nas áreas, então, onde os caminhoneiros estão parados, mas que não estão fechando as estradas. E o governador, então, de São Paulo, determinou, então, que a Polícia Militar e a tropa de choque, então, não permita que haja manifestações, então, nessas rodovias, em nenhum lugar, em nenhum local das rodovias paulistas. É informação que chega, então, do governo do estado de São Paulo. A gente vai continuar acompanhando sobre qualquer nova informação a respeito desses grupos, então, que ocupam algumas rodovias do Brasil desde domingo, após o resultado das eleições. Continuamos, então, acompanhando e, é claro, só lembrando, então, que essa desobstrução de rodovias, ela começou depois que o presidente Jair Bolsonaro disse que essas manifestações não são manifestações legítimas, palavras do presidente, que afirmou que o direito de ir e vir está na Constituição, mas que outros protestos são bem-vindos. O presidente, então, pediu para que os apoiadores não pensassem mal dele por causa do pedido, criticou os bloqueios, mas que eles poderiam fazer manifestações, que elas são legítimas, mas pediu que eles não bloqueassem a rodovia e impedisse as pessoas de ir e vir. E ele ainda diz que sabe que a economia tem sua importância e que você talvez está dando importância a outras coisas agora. O presidente disse também que a Polícia Rodoviária Federal trabalha desde o primeiro momento para liberar as rodovias, mas que são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Ainda segundo o presidente, as manifestações são espontâneas e que são legítimas, desde que as pessoas tenham o direito de andar. E ele disse, olha, proteste de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia, disse o presidente. Bolsonaro disse ainda que trabalhou em todo o seu mandato para reforçar o amor à pátria e a defesa da família. Ele disse, não vamos jogar isso fora. E complementou dizendo, olha, vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-las pelo bem da nação e para que possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Depois, ele escreveu, e sem dizer nenhum autor, disse que, olha, não parar, não precipitar e não retroceder. Manifestar-se em qualquer lugar é constitucional e parte também da nossa democracia, afirmou então o presidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na noite dessa terça-feira, caiu para 13, então, o número de estados com estradas obstruídas. O movimento, então, se enfraqueceu durante o feriado, alcançando 6 estados, a menos do que na noite de terça. São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia
desinterditaram todas as rodovias. No Rio Grande do Sul, a PRF chegou a desmobilizar os manifestantes ao longo do dia, mas existem ainda novos pontos de protestos. Também o deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo também do chefe do Executivo e afirmou que o recado é direcionado apenas para quem está obstruindo vias. Tá aí o recado, então, que você viu também com a gente aqui do presidente Jair Bolsonaro, pedindo, então, para que as pessoas desocupem as estradas. Só lembrando, então, que o último boletim da Polícia Rodoviária Federal indica ainda que existem 86 bloqueios nesta quinta-feira. Esse último boletim divulgado pela PRF saiu às 6 horas da manhã. Por enquanto, não houve uma nova atualização da PRF. Daqui a pouquinho, no BMC News, a Paula Moraes, a Isabela Takaki vão trazer novas atualizações assim que elas forem surgindo. E também o pessoal no chat perguntando sobre essa informação que nós demos sobre o governador de São Paulo. Então a gente traz aí mais uma... Olha, acabaram de me informar aqui, então eu já trago essa informação, mas eu já trago agora uma nova atualização, então, da Polícia Rodoviária Federal. As ocorrências em rodovias federais no Brasil, o total de manifestações desfeitas foram de 862 manifestações desfeitas. A interdição, que é o fluxo parcialmente impedido, são de 61. E de bloqueio, que é o fluxo totalmente impedido, são de 13, tá? São informações que acabam, então, de chegar à Polícia Rodoviária Federal, acaba, então, de trazer novas informações, uma nova atualização sobre os bloqueios das estradas, então, pelo país. Daqui a pouco, então, saindo novas atualizações, a gente traz para vocês aqui na BMC News. E eu estava falando agora há pouco sobre o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, que disse que a partir de hoje ele não quer mais nenhum tipo de manifestação nas estradas, seja ela interrompendo todo o fluxo ou seja parcial. O governador de São Paulo disse a um portal de notícias que não autoriza nenhum manifestante nas estradas a partir de hoje e que autorizou a Polícia Militar e também a tropa de choque a retirar qualquer manifestante que estiver interrompendo parcialmente ou totalmente o fluxo das rodovias paulistas. Está aí a informação que a gente traz aqui na BMC News sobre essas paralisações que ocorrem em todo o Brasil desde o domingo, quando terminou então as eleições em todo o Brasil e que deu a vitória aí ao novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E após essa eleição, nós tivemos então as manifestações em todo o país. Então, só para reforçar que então o último dado da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, é que o total de manifestações desfeitas foram de 862 manifestações desfeitas. Interdição, nesse momento, que é de fluxo parcialmente impedido, são de 61. E o bloqueio, que é o fluxo totalmente impedido, de 13. Isso em todo o Brasil. Então, são informações atualizadas da Polícia Rodoviária Federal, que trouxe essa informação agora há pouco, por volta, então, agora das 9h30 da manhã, e antes disso, só às 6 horas da manhã que nós tínhamos essas últimas informações. Ao longo do dia, a gente vai ter mais informações, então, ao vivo durante a nossa programação, atualizando esses interditos em todo o país, e a gente vai acompanhar aqui na BMC News, como você já vem acompanhando desde ontem, também no feriadão
a gente também trazendo informações ao vivo sobre os bloqueios. Você vai ficar agora com o BMC News, com a Paula Moraes, com a Isabela Takaki, com mais informações, com a cobertura completa sobre as manifestações que ocorrem em todo o país. E eu volto às 2 da tarde no BMC Market, também trazendo novas informações que vão ocorrendo durante todo o dia. Até lá! BMC News.